Bom, primeiramente, antes de começarmos, a nossa aula de hoje, boa noite, para quem não me conhece aí, meu nome é Matheus, sou estudante de Psicologia do 10º semestre, e o nosso bate-papo, de hoje será sobre como é que funciona a primeira sessão da psicoterapia, aquela sessão onde você já teve, uma avaliação, uma anamnese com o seu paciente, já sabe mais ou menos a sua hipótese diagnóstica, ou uma hipótese ou um diagnóstico já mais ou menos fechado, onde você vai construir junto com o seu paciente as fases do tratamento, junto com o seu paciente, onde você vai junto com ele, pensar um plano de ação, para construir essa tratamento, entre as sessões aí da psicoterapia. Pois bem, dando introdução à nossa aula de hoje, o objetivo mais importante dessa primeira sessão é inspirar esperança. Você faz isso fornecendo a psicoeducação. Por exemplo, pesquisas mostram que a terapia cognitivo-comportamental, também chamado, conhecido pela sigla, TCC, é efetiva para a demanda que o paciente traz para a sessão, reiterando o plano de tratamento geral, expressando diretamente sua confiança de que você pode ajudar esse paciente a se sentir melhor, identificando os valores, aspirações e objetivos dele. Certo? Você também irá estabelecer a confiança com os seus pacientes, familiarizar com o tratamento, fazer uma verificação do humor, para que você possa monitorar o progresso e adaptação ao tratamento. Coleta os dados adicionais para conceitualização, informá-los sobre o modelo cognitivo, programar atividades ou trabalho sobre uma questão, desenvolver um novo plano de ação e ter sempre o feedback. Antes da primeira sessão, revise a avaliação na dimensão do paciente e tenha em mente sua contextualização inicial e o plano de tratamento enquanto conduz a sessão. Isso como é importante adaptar o tratamento ao indivíduo, esteja preparado para mudar o curso se necessário. A maior parte das sessões ambulatoriais na TCC dura em cerca de 45 a 50 minutos, mas a primeira geralmente é um pouquinho mais longa, com duração de 1 hora e meia. Tente identificar um ou mais pensamentos automáticos do paciente em algum momento durante a sessão. Depois você pode introduzir ou reintroduzir um modelo cognitivo, ou pode apresentar um exemplo. Além disso, procure oportunidades durante a sessão para gerar emoções positivas, por exemplo, fazendo os pacientes criarem uma situação visual nas suas mentes, em que concretizam suas inspirações, tendo uma breve conversa, certo? Sobre seus interesses e valores e usando a autoexposição. Além dos elementos listados a seguir, você pode entrelaçar a psicoeducação trazendo à tona e respondendo aos pensamentos automáticos, elaborando itens para o plano de ação e identificação dos objetivos durante a sessão. E aqui a gente dividiu nessa sessão, a primeira sessão, em 3 partes, para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? A primeira parte, que é a sessão inicial, a parte inicial da sessão, o que vocês devem fazer? Primeiro, façam uma verificação do humor e quando é relevante de uma medicação ou outro tratamento. Segundo, defina a pauta. Terceiro, solicite uma autorização desde a avaliação e revise o plano de ação. Quarto, discuta o diagnóstico do paciente e forneça uma psicoeducação. A parte intermediária da primeira sessão, o que você faz? Primeiro, identificar as aspirações e valores objetivos.
Segundo, façam programação das atividades do trabalho sobre um problema. E, por fim, nessa parte, colaborativamente, define um novo plano de ação. Verifique a probabilidade da execução. E no finzinho lá da sessão, primeiro você apresenta um resumo, depois você verifica o quanto é provável que o paciente execute um novo plano de ação e, por fim, obtém um feedback. Essa verificação aqui, antes de passar para a próxima, essa verificação aqui, se é provável que o paciente execute, isso é muito importante. Não adianta você tratar, propor um plano de ação com continuidade muito elaborada, onde se o paciente não tem condições de fazer. Então não adianta, vamos aqui propor uma atividade excepcional. Mas se esse paciente tem condição de fazer, se ele não tem condições ainda, repertório ainda para fazer, não adianta, ele não vai fazer, ele vai sentir dificuldade, vai frustrar todo o processo e é capaz de até ele interromper o processo, porque pode gerar um pensamento automático de não vai funcionar. Então, eu sou incapaz de desenvolver esse processo do plano de ação, da atividade que esse terapeuta lhe propôs. Então, pode gerar uma crença de desamparo. Fica atento a isso, certo? Outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês ficarem atentos, algumas dicas, você pode escrever essas palavras-chave da estrutura nas suas notas da sessão, antes da sessão, para que possa se lembrar do que fazer. Você fornecerá uma quantidade significativa de psicoeducação na primeira sessão. Uma brochura como Coping with Depression examina conceitos importantes e pode ser sugerida como um item no plano de ação. Nessa aula de hoje, vocês vão conseguir, é esperado, que vocês consigam entender um pouquinho melhor e consigam responder essas perguntas abaixo, que são: como você faz uma verificação do humor, medicação ou outros tratamentos, como você define uma pauta inicial, como você solicita uma atualização e revisa o plano de ação, como você fornece psicoeducação sobre depressão, pensamento negativo, plano de tratamento e modelo cognitivo, como você identifica os valores, inspirações e objetivos, como você define um plano de ação, como você resume a sessão e obtém um feedback, certo? Então, introdução, o início da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro tópico dessa aula, que é a verificação do humor. Pois bem, no começo da sessão, cumprimente o paciente e faça uma verificação de humor. Pesquisas mostram que quando terapeutas e pacientes rotineiramente acompanham o progresso e os terapeutas usam o feedback para aprimorar seu tratamento, os resultados são otimizados. Você pode usar escalas publicadas como inventário de depressão de Beck, escala de desesperança, escala de desesperança de Beck. Essas escalas são uma forma de você avaliar aí, nesse caso aí, a avaliação do humor. Essas escalas são algumas perguntas que você fala para algumas situações, a gente faz uma pergunta e tem algumas situações e o paciente ele fala qual é que mais representa o paciente naquele momento. Especialmente crítico é verificar o nível de suicidalidade, o nível de suicídio do paciente e os impulsos agressivos homicidas. Scores elevados nos itens de suicidade e desesperança indicam que o paciente pode estar em risco. Nesse caso, faça uma avaliação de risco para determinar se você precisará passar a próxima parte da sessão ou a sessão inteira desenvolvendo um plano para manter o paciente seguro. Também
pode ser importante verificar mais especificadamente outros problemas como sono, sintomas de ansiedade e comportamentos impulsivos. Essas questões podem ser importantes para a pauta. Uma vantagem de pedir que o paciente preencha esse checklist de sintomas é que você pode rapidamente identificar problemas sem ter que fazer perguntas adicionais. Se você usar a checklist de sintomas, também obtenha uma descrição subjetiva. Como você se sentiu essa semana do paciente e combine, né, com os seus scores no teste objetivo. Independentemente de como você mede o humor do paciente, certifique-se de que ele não esteja relatando como se sente apenas naquele dia, mas que está lhe fornecendo uma visão geral do seu humor na última semana. Avise o paciente que você gostaria de continuar verificando seu humor a cada semana. Você pode dizer: eu gostaria que você viesse para cada sessão uns minutos antes para que eu possa preencher esses formulários, né? Sempre, né, fornecendo uma justificativa. Né? Eles ajudam a me dar uma ideia de como você passou a semana anterior, embora eu sempre vá querer que você também descreva com suas próprias palavras, né, como tem passado. Próximas dicas, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, chamarem a atenção de vocês, né, que a verificação do humor deve ser breve. Né? Quando o paciente ele dá detalhes demais, você pode se desculpar por interrompê-los e então dizer umas dessas duas coisas. Né? Primeiro, você pode resumir como se sentiu essa semana em apenas uma palavra, uma frase, ou podemos colocar na pauta como você tem se sentido ou o problema que você acabou de descrever e abordar isso em alguns minutos. Próxima tópico, né, que a gente vai conversar um pouquinho, que é a verificação da medicação. Isso aqui é muito importante. Tá? Quando os pacientes tomam medicação para as suas dificuldades psicológicas, você irá verificar brevemente a adesão, os problemas e os efeitos adversos. Né? Também é importante, né, formular a questão da adesão em termos de frequência. Não, você tomou sua medicação essa semana, mas quantas vezes nessa semana você conseguiu tomar a sua medicação na forma prescrita pelo médico? Então, essas frequências, né, de verificações que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado durante esse processo da psicoterapia. Independentemente de se o paciente está tomando medicação ou receber um tipo de tratamento diferente, como, por exemplo, né, eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, outras terapias de estimulação cerebral, você deve obter, né, a permissão dele e então, periodicamente, contatar seu médico, né, para trocar informações. Você não irá recomendar alteração na medicação, porque a gente não tem competência para isso, mas pode ajudar o paciente a responder aos obstáculos que eles estão inferindo na sua adesão plena. Quando o paciente tem preocupações com questões com os efeitos adversos, dosagem, adição aos medicamentos ou medicações alternativos ou suplementos, ajude-o a anotar perguntas específicas para fazer ao seu médico. Sugira que anote as respostas do médico. Se o paciente não estiver tomando medicação, mas você acha que uma intervenção farmacológica ou outra está indicada, você pode propor que ele faça a consulta médica ou psiquiatra. Dicas, né? A próxima dica que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né? Que se o paciente estiver exatamente e marcar uma consulta, poderá estar disposto a examinar as vantagens e desvantagens de não marcar uma consulta. É útil sugerir que ele não tem que se comprometer em tomar medicações ou em receber um tratamento adjuvante. Ele pode apenas obter mais informações depois de discutir. Próximo tópico da aula de hoje, né, é definindo uma pauta inicial. Pois bem, inicialmente, você define a pauta rápida. A maioria dos pacientes se sente confortável quando você lhes diz que gostaria de estruturar a sessão. Quando você explica a justificativa, deixa o processo da terapia mais compreensível para os pacientes,
o que ajuda a obter sua participação ativa em uma forma estruturada e produtiva. Esteja alerta às questões potencialmente importantes que surjam durante a sessão. Você e o paciente podem decidir juntos se uma nova questão é mais importante do que a pauta original. Mas seja cuidadoso. Não deixe que o paciente se desvie e fale sobre um problema diferente sem chamar a atenção dele para isso. Se isso acontecer, tome uma decisão colaborativa sobre continuar a falar sobre um novo problema ou retornar ao original. O próximo tópico a ser discutido na aula de hoje seria a atualização e revisão do plano de ação. Na TCC tradicional, poderíamos pedir uma atualização desse modo. O que aconteceu entre a última sessão e o que aconteceu entre a última sessão e esta que eu deva saber? Isso conduz a uma recontagem de experiências negativas, em especial no começo do tratamento. Então perguntaríamos: o que aconteceu de positivo? A atualização frequentemente está entremeada, com uma revisão do plano de ação. Próximo tópico a ser discutido na aula de hoje seria o diagnóstico e a psicoeducação sobre a depressão. A maioria dos pacientes quer saber sobre seu diagnóstico geral e estabelecer que você não acha que são loucos ou estranhos ou anormais. Em geral, é melhor evitar o rótulo de um transtorno de personalidade e algumas vezes uma condição de saúde mental grave na primeira sessão. E, em vez disso, descrever as dificuldades que o paciente experimentou. Por exemplo, aparentemente você tem um transtorno depressivo maior, também parece que você tem alguns problemas antigos com os relacionamentos com o trabalho. Está certo? É aconselhável deixar que o paciente saiba como você fez o diagnóstico e oferecer alguma psicoeducação inicial sobre a condição dele. Queremos que ele comece a atribuir parte de seus problemas ao seu transtorno e não ao seu caráter. Pensamentos como: tem algo de errado comigo, eu sou preguiçoso, eu não sou bom, afetarão seu humor de forma negativa, e provavelmente seu comportamento, e assim, provavelmente seu comportamento, humor, aqui a baixa de humor, baixa de estima, e provavelmente seu comportamento ele vai mudar de forma negativa, e assim realizarão sua motivação. Próxima dica clínica, que eu gostaria de trazer para vocês, seria que se tiver dificuldade para identificar os pensamentos automáticos de um de seus pacientes, você pode dar um exemplo, como o de baixo, terapeuta. Eu gostaria de conversar um pouco, por alguns minutos, sobre como seu pensamento afeta a forma como você se sente e o que você faz. O paciente fala: ok, o terapeuta, o que você pensaria se tivesse mandado uma mensagem para o seu melhor amigo 8 horas atrás e ele não lhe respondesse? O paciente responde que talvez haja alguma coisa errada. Para a pergunta: e como esse pensamento faria que você se sentiria? O paciente responde: preocupado, eu acho. O terapeuta pergunta: e o que você faria? O paciente responde: provavelmente mandaria outra mensagem. Se ele não respondesse, tivesse resposta, é provável que eu ligasse. O terapeuta pergunta novamente: ok, e se esse é um bom exemplo de como seu pensamento influencia como você se sente e o que faz? Então, se quiser reforçar o modelo cognitivo, você pode apresentar um pensamento automático diferente usando a mesma situação. Por exemplo, pergunte se o paciente sentiria e faria se tivesse o que, O paciente sentiria e faria se tivesse o pensamento: ele sempre faz isso comigo, ele é tão grosseiro. Em seguida, peça-lhe que resuma o que acabou de aprender. Próxima dica que eu gostaria de deixar aqui para vocês, como uma reflexão, é quando as habilidades cognitivas dos pacientes são prejudicadas ou limitadas, você pode usar recursos de aprendizagem mais concretos,
como personagens de quadrinhos ou outras expressões para ilustrar as emoções com balões de pensamentos em cima de suas cabeças. Próximo tópico a ser discutido, né, nessa nossa videoaula é identificando os valores e aspirações. Assim que você foca na identificação dos valores dos pacientes. Valores que são valores? Valores são crenças antigas sobre o que é mais importante na vida. Os valores das pessoas moldam suas escolhas e seu comportamento. Mas, quando eles percebem que não estão à altura dos seus valores, costumam ficar estressados. Em um tom informal, você pode perguntar ao paciente o que é realmente importante para você na vida, ou o que costumava ser realmente importante para você. Mais uma dica aí que eu trago para vocês é: se o paciente responde que nada parece importante ou se tem dificuldade para formular uma resposta, você pode dar sugestões. O quanto isso é importante para você? Você pode lhe pedir que considere essa área como relacionamentos, com família, amigos, parceiro íntimo, produtividade, trabalho fora de casa, administração de casa, saúde, pode também incluir forma física, alimentação, sono, uso de álcool, outras substâncias, autoaperfeiçoamento, assim, na educação, habilidades, cultura, aparência, autocontrole, comunidade, né, em nível local ou mais amplamente, espiritualidade, recreação, entretenimento, hobbies, esporte, criatividade, natureza e, por fim, né, relaxamento. A reflexão do paciente sobre o que é realmente importante para ele auxilia na identificação de suas inspirações, definindo e definição dos objetivos. Essas intervenções podem inspirar esperança, motivá-lo e se engajar no tratamento, completar plano de ação e ajudá-lo a superar seus obstáculos e problemas com que se defrontam no dia a dia. Próximo tópico, né, que é definindo objetivos. Depois de identificar os valores e aspirações dos pacientes, você colaborativamente define os objetivos e os registra. Esses objetivos são mais específicos do que os amplos que vocês discutiram durante a sessão da avaliação. Pacientes com depressão se beneficiam da identificação dos objetivos em uma variedade de áreas. Próximo tópico, né, programando atividades. Se houver tempo na primeira sessão, uma boa ideia é ajudar os pacientes mais deprimidos a programarem atividades para a semana seguinte e lhes dar o crédito por engajarem nessas atividades. Ou então, se houver um problema urgente que precisa de atenção imediata, você pode trabalhar nisso. E por fim, né, é o último tópico que a gente vai discutir, né, além do feedback, né, que é o resumo final da sessão. O resumo final estabelece ligações entre os diferentes momentos da sessão e reforça pontos importantes. Inicialmente, é provável que você faça o resumo. Quando achar que o paciente é capaz de apresentar um bom resumo, você lhe pedirá o que faça. No fim da primeira sessão, você pode dizer algo como: eu gostaria de resumir o que examinamos hoje, para que fique bem claro para nós dois. Falamos sobre o diagnóstico e como seus pensamentos influenciam, né, como você se sente e o que faz. Identificamos o que é realmente importante para você e o que quer para a sua vida. Depois, definimos objetivos e elaboramos algumas atividades para que você faça para a próxima ação. Né? O resumo também inclui uma revisão do que o paciente concordou em fazer no seu plano de ação e uma avaliação da probabilidade de executá-lo. E por fim, né, o feedback, que é o último elemento da sessão, né, onde você pergunta ao paciente como foi o processo dessa primeira sessão para ele. Né? Ao próximo do final dessa sessão, a maioria dos pacientes se sente positivo em relação ao terapeuta e à terapia. Solicitar feedbacks fortalece ainda mais o rapport, transmitindo uma mensagem de que você importa com o paciente pensa. Também dá aos pacientes uma chance de se expressarem
e a você a chance de resolver eventuais mal-entendidos. Os pacientes, ocasionalmente, podem fazer uma interpretação ediciosa, né, negativa, de alguma coisa que você disse ou fez. Perguntar se houve alguma coisa que os aborreceu lhes dá a oportunidade de expressar e então testar suas conclusões. Além do feedback verbal, uma boa ideia é pedir que o paciente preencha um formulário de feedback. E aqui, né, para encerrarmos a nossa aula de hoje, gostaria de deixar uma pergunta para sua reflexão. Fiquem à vontade de querer responder por e-mail ou no comentário desses vídeos. Por que é importante ajudar o paciente a identificar seus valores, aspirações e objetivos? Certo? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Aqui é meu e-mail, eu deixo para contato com vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo, né? Para sugestões de vídeos que tenham curiosidades em saber, né? Dúvidas, problemas, sugestões. Estou aí aberto, né, a ajudá-los vocês da melhor forma possível. Bom, por fim, né, gostaria de agradecer a parceria, de vocês estarem assistindo essa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouquinho mais sobre a primeira sessão, como funciona a primeira sessão de psicoterapia na linha, né, de entendimento da terapia cognitivo-comportamental. Mas até o próximo vídeo, tá certo?